falando sobre tipologia referencial de contos, tá? Então, assim, como a tradição é oral, é óbvio que remete ao conto popular, tá? O conto popular é a base do conto como gênero literário. O conto oral é diferente do conto escrito, que tem forte influência da oralidade, em origem e estrutura. Então, a primeira grande diferença é que o conto oral, ele não é escrito, tá? Então, sabe aquela história que a sua avó te contava antes de dormir? Isso é um conto oral. Ele vai ter características próprias. Então, ele tem uma forma simples, tá? Ele não tem escrita. Por seu caráter oral, cada vez que alguém conta, narra com as suas próprias palavras. Normalmente, ele ensina uma moral. Essa coisa de cada um contar com as suas próprias palavras oferece uma reelaboração constante, tá? E nesse ensinamento moral, geralmente sempre tem uma premiação do bem e uma punição do mal. Então, assim, uma das minhas avós, aquela que era libanesa, ela adorava contar contos de terror pra gente. E tinha um muito icônico que a gente sempre pedia pra ela contar de novo, que era da moça que dançou com o diabo. Então ela conta essa história dessa jovem que era muito desobediente e tinha um baile na cidade, ela queria ir, os pais dela não deixaram, ela foge de casa. E quando ela chega no baile, tem um homem maravilhoso, assim, que dança com ela a noite inteira e ela fica muito apaixonada por ele e tal. E aí, meia-noite, aquele cheiro de enxofre, chifre, rabo, tridente, era o diabo, né? E aí a moça fica apavorada, desmaia e tal, e nunca mais ela desobedeceu os pais dela e tal. Então essa é um conto típico da história oral, né? Tem a premiação do bem, no caso não teve bem, então não teve premiação, mas tem a punição do mal. Ela desobedeceu a mãe e acabou dançando com o diabo na festa. E a minha avó tinha uma série de outros desses, né? E cada vez que ela contava, sempre surgia um detalhe a mais, etc e tal. Esse é o famoso conto oral que a gente tem de monte. O conto escrito, que tem forte influência da oralidade, ele vai já apresentar uma característica assim. No conto oral, dessas histórias que a gente ouve das avós, das tias, e vai passando de boca em boca, por geração em geração, ele envolve uma identificação cultural e ideológica entre o contador da história e aqueles que estão ouvindo, né? Então, por exemplo, dificilmente uma criança ocidental vai conseguir entender o conto do hindu lá no interior da Índia, né? Então, os tipos de deuses são outros, os tipos de valores morais são outros. Para ser um conto oral, tem que fazer sentido para aquela pequena comunidade onde esse conto vai sendo disseminado, tá? Então, eu tenho uma avó que aqui no Brasil, a gente já estava todo mundo aqui, a gente frequentava uma igreja cristã, a gente tinha consciência do que era certo e o que era errado, quem era o diabo e tal. Então, quando a história é contada, o interlocutor tem plena compreensão, né? Aí a gente tem o conto escrito, que tem forte influência da oralidade, que aí é quando a gente pega o conto que a gente ouviu e escreve, tá? Então, um grande exemplo disso são os irmãos Grimm. Eles passaram a vida pesquisando esses contos que as avós, tias contavam para as crianças e organizando isso numa coletânea. E no momento que eles escrevem, eles cristalizam a forma da história. Então não vai ter mais aquela coisa de cada um que for recontar vai reelaborar a história do seu jeito e contribuir com elementos e retirar outros. A hora que escreveu, fixou, tá? Então o que acontece? Esses contos todos, tanto da linha oral quanto o oralizado que vira escrito, eles vão ter um predomínio grande do maravilhoso, ou seja, geralmente tem manifestações de ordem sobrenatural no plano do real sem estranhamento. Então, por exemplo, quando minha avó falava, a moça dançou com o diabo, pra gente tinha uma verossimilhança. Era possível que a moça desobedecesse a mãe e fosse pro baile e dançasse com o diabo, tá? O conto oral, ele tem uma realização única, porque toda vez que é contado é uma ocasião, né? Nunca se vai contar uma história pela oralidade da mesma forma. O conto escrito já não, ele fica com uma forma fixa, tá? O conto escrito com influência da oralidade, ele é, como eu falei, cristalizado na narrativa escrita. Ele emprega traços do conto oral, mas ele vai incluir a identidade do autor. Então, se eu tô escrevendo uma história que a minha avó contou, eu vou escrever com as minhas escolhas de vocabulário, com as minhas estruturas de frase, com a forma como eu entendo a história, né? Mais ou menos assim como o sujeito que vai adaptar um livro para o cinema, ele tá contando aquela história, são aqueles personagens, naquele lugar, naquela época, mas sempre vai ter um tom autoral, porque é a forma como ele entendeu e leu aquela história do livro. É a mesma lógica, tá?
o conto que foi escrito, ele não vai ter mais aquela recepção compartilhada, né? Porque quando eu tô contando uma historinha pra uma criança, ela tá me devolvendo o feedback dela ali, tá me dizendo o que ela tá pensando, ela tá fazendo perguntas, ela tá modificando a história de acordo com a leitura dela no tempo imediato. O conto lido, ele tem uma leitura individual silenciosa e os efeitos da história vão dizer respeito unicamente àquele leitor como indivíduo, tá? Então, falei dos irmãos Grimm pra vocês aqui agora. E eu acho que pra gente começar a adentrar no universo do conto, essa introdução teórica que eu dei na aula passada e nessas aulas agora já são suficientes, tá? Então, o que eu quero que você pense agora? Eu quero que você leia o conto do Machado, Pai Mata Mãe, que eu vou enviar pra vocês, né, no link, junto com essa aula. Ele é um conto clássico, tá? Então, você vai perceber que a tensão, ela vai estar nos próprios elementos da narrativa, nas ações do conto. E eu vou enviar para vocês também um conto do Cortázar chamando A Casa Tomada, que daí já é o conto moderno, conto psicológico ou conto de atmosfera, onde a atenção tá na percepção que os personagens têm em relação ao mundo, tá? Então eu quero que vocês leiam esses dois e vocês tentem identificar as diferenças na forma com que os contos são escritos e apresentados para o leitor, tá? Eu vou mandar um extra para quem gosta muito de literatura, de repente tá adiantado com as tarefas e quer ler mais alguma coisa, porque como eu falei, leitura de conto é uma sentada. Então eu vou mandar para vocês um conto do Borges, que também é um argentino fabuloso, contista, chamado Continuidade dos Parques, que é um conto psicológico moderno. E vou mandar para vocês do Lobato o Negrinha, que é um conto clássico, baseado nas ações do enredo, tá? Então quem conseguir ler os 4 vai estar aí entendendo perfeitamente a diferença entre um conto clássico e um conto moderno. Por que isso é importante saber? Porque eu tenho que saber o que a leitura espera de mim como leitor, né? Então, se eu tenho ciência que eu vou ler um Cortázar, eu vou saber que a tensão, a graça, a relevância dessa história tá nas percepções que o personagem tem do mundo, não nos fatos e ações em si, né? Clarice é a mesma coisa. Agora, se eu vou ler o Machado, se eu vou ler o Lobato, se eu vou ler o Edgar Allan Poe, embora em alguns momentos seja psicológico, a grande tônica do conto vai estar nas ações da narrativa, naquilo que acontece, naquilo que mobiliza o desenrolar da história, tá bom? Então, assim, a gente vai bem devagar, ainda tem outras categorias de conto pra gente verificar, tá? Eu vou trazer mais algumas pra vocês na aula de quarta-feira lá no Zoom. Tentem ler as histórias, né, pelo menos uma delas, até a aula de quarta-feira, e a gente se vê por lá, tá bom? Sexta-feira não tem aula, provavelmente, de literatura, porque é feriado, então eu vou fazer o apelo para que vocês assistam a aula de literatura que tá lá no YouTube, e mais a que eu vou enviar na quarta-feira, tá? Porque eu já falei para vocês que eu tenho como verificar que se o pessoal tá assistindo ou não. E o nível de visualização tá baixo na última semana, tá bom? Sei que vocês estão muito assoberbados com um monte de trabalho, mas se vocês querem continuar acompanhando, é necessário que a gente esteja junto ali presente, assistindo as coisas e tirando dúvida no Zoom, senão a aula vai ficar bem chata, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.